Bom dia, sejam todas bem-vindas à Escola do Mestre para Mães. Para quem está aqui pela primeira vez, a Escola do Mestre para Mães é um grupo de estudo de apoio para as mães, e aqui nós estudamos sobre a vida e a didática de Cristo, buscando, né, ser mães à imagem de Cristo. Nós fazemos o nosso estudo individual antes do nosso encontro às terças-feiras, e nós usamos o guia de estudo. Agora nós estamos no volume 2. Para você baixar o guia de estudo, você pode acessar lá o familiarizando.org. Na seção materiais para download, você vai encontrar o nosso guia de estudo. E toda terça-feira, a gente está fazendo o nosso encontro aqui no Zoom, das 5 horas às 6h30 da manhã. E atualmente, no momento, nós estamos estudando, fazendo o estudo 17, Vencendo as Tentações, que é baseado no capítulo 12, os capítulos 12 e 13 do Desejado de Todas as Nações, e em Mateus 4. E nós também temos, de vez em quando, encontros especiais aqui com convidados especiais que nos ajudam a ampliar o assunto. E como que funciona o nosso estudo aqui? É um estudo interativo, e então todas podem participar, fazendo comentários. Então, se você fez o seu estudo individual, corre lá para pegar suas anotações, sua Bíblia, seu guia de estudo e participa conosco aqui, tá bom? Se você quiser participar, é só levantar a mãozinha e a gente dá a palavra para vocês. E é isso, todo o nosso encontro aqui é gravado. Se alguém tiver alguma pergunta, assim, que não queira, né, de repente tem alguém que não quer se expor, é só colocar a sua pergunta ali no chat que a gente lê para vocês, tá bom? E as gravações dos encontros anteriores estão lá no nosso canal do Ministério Familiarizando, e você pode acessar pelo familiarizando.org também, tá bom? Nós estamos publicando aos poucos as gravações anteriores, não publicamos todos ainda, mas você pode encontrar várias gravações já. E nós temos também um grupo no WhatsApp, que você também pode acessar pelo familiarizando.org. Lá no grupo do WhatsApp, você vai receber um link, né, aqui dos nossos encontros e outras informações relacionadas à Escola do Mestre para Mães. Temos também o nosso grupo de oração para mulheres, que também pode ser acessado pelo familiarizando.org. Tá bom? Então, nós vamos começar aqui com uma oração. E hoje nós temos uma convidada especial que vai nos ajudar aqui a conduzir o estudo. É a Joyce. A Joyce já chegou aqui. Bem-vinda, Joyce. Obrigada por ter aceitado. Bom dia. A Vamos lá, vamos Joyce, estudar junto. a Joyce é uma amiga muito querida. E de vez em quando a gente compartilha o que a gente estuda, né, Joyce? Sim, mas sim, muito bom, né? A gente vai estudando junto, vai aprendendo junto. Isso é uma bênção. Joyce também gosta muito de estudar a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus. E ela está aqui para me ajudar hoje. Como vencer as tentações é um assunto até um pouco difícil, né, da gente abordar, mas é um assunto, assim, crucial da nossa vida, né, como cristãos. Bom, então vamos começar, né, o nosso estudo. Nós temos, então, até às 6h30. Vamos orar? Joyce, pode fazer uma oração para a gente começar? Posso sim, vamos lá. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia e por esse privilégio que nós temos de estudar juntas a tua palavra, aprender mais de ti, do teu plano para nós. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor que deixou para a gente tudo escrito, tudo revelado, Senhor.
a maneira como o Senhor quer nos ajudar a caminhar por este mundo, a nos dar as vitórias que precisamos e a nos guiar. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa órfãos deste mundo, Senhor. Queremos pedir o perdão dos nossos pecados, se há algum pecado em nós, algo no nosso coração, que esteja fazendo separação entre nós e Ti, que o Senhor nos perdoe, o Senhor tire do nosso coração, nos limpe, Senhor, para que possamos estar conectados contigo e receber as bênçãos dos céus. Rogamos o Teu Espírito Santo para esta reunião, Senhor, para que cada coisa que for falada aqui, para que cada participação, Senhor, seja imbuída do Teu Espírito, que não falemos de nós mesmas, que não coloquemos aqui as nossas próprias opiniões, o que nós pensamos, mas que a Sua palavra, Senhor, seja a base para o nosso estudo, que o que está revelado, está escrito, Senhor, possa falar alto ao nosso coração, que Teu Espírito se mova entre nós, Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor traga as pessoas que precisam ouvir este estudo até nós, que cada uma esteja aqui com o coração aberto, disposto a aprender de Ti. Muito obrigada, Senhor, pelas meninas que estão aqui, pelas pessoas que estão dispostas e por aqueles também que virão ouvir no futuro este estudo. Seja conosco, te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Bom, então nós estamos estudando o livro Desejado de Todas as Nações. A gente está fazendo um estudo assim bem tranquilo, detalhado, sem pressa. E hoje são os capítulos 12 e 13. Vocês podem usar o livro impresso, né? Só que a paginação que a gente coloca ali no guia de estudo é do aplicativo EGW Writings. Lá no nosso guia de estudo, você pode baixar no familiarizando.org e você pode ver como que escreve, né? EGW Writings, se você puder escrever aí. E aí tem o aplicativo com esse nome, tem também no site. Você também pode olhar no site EGW Writings. A paginação do site do aplicativo é a que a gente está usando aqui. Porque o livro impresso tem algumas edições diferentes e pode mudar a paginação. Bom, então a gente viu no capítulo anterior, né, no capítulo 11 do Desejado de Todas as Nações, e em Mateus 3, a gente estudou sobre o batismo de Jesus. E a gente viu que depois que Jesus saiu do batismo, ele orou, né, ali se consagrando a Deus, buscando o poder de Deus, né? E depois que ele saiu ali ali do deserto, ali do Rio Jordão, né? Ele foi para o deserto. E o que que ele foi fazer ali no deserto? E como que foi, o que que aconteceu ali no deserto? Sobre isso que a gente vai estudar agora. Joyce, me ajuda aí. Então, depois que Jesus saiu ali do Jordão, né, onde ele foi batizado, ele foi para o deserto. Mas por que que ele foi ali para o deserto? Por quanto tempo ele ficou ali? Quais eram as condições, quais foram as condições de Jesus ali no deserto? Mari, a primeira coisa que me chama a atenção quando a gente começa a ler o capítulo 4, diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele não foi assim, voluntariamente, né, exposto à tentação. Ele foi levado pelo Espírito. Havia um propósito nisso. Jesus, ele não foi voluntariamente no terreno, digamos assim, no terreno de Satanás, né? Ele não estava lá porque ele procurou aquilo. Ele foi levado, conduzido ao deserto pelo próprio Espírito. Havia um plano maior ali. Havia, né, todo o plano da redenção estava se desenrolando naquele momento, e era importante que Jesus estivesse naquele momento, naquela hora, se deparando com o diabo, né? E ele vai para o deserto para ser tentado. Olha só que coisa, ele vai ali realmente para uma grande prova para Cristo, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção nesse estudo é isso,
que ele é conduzido propositalmente ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E a gente vai estudar sobre isso agora. Isso mesmo. E no estudo da semana passada, a gente comentou aqui que Jesus fazia tudo conforme o plano de Deus, né? E ele seguia o plano de Deus em cada detalhe. E ele esperava o momento certo, né, para cada coisa. Tudo era no tempo determinado por Deus. A gente viu que Jesus não fazia planos para ele mesmo, ele seguia a vontade do Pai, né? A vida dele era isso, era seguir a vontade do Pai. E o Pai que conduziu ele ali para o batismo, o Pai que o conduziu o Deus, né? O conduziu através do Espírito Santo ali para o deserto. Então, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E aqui a gente pode tirar a nossa primeira lição, né, Joyce? E nós, como mães, também precisamos aprender a seguir o plano de Deus, ter esse discernimento, essa percepção, para entender o que o Espírito Santo está nos dizendo. Nós, mães, às vezes somos um pouco ansiosas, né? A Pouco, gente. um pouco. E a gente termina, às vezes, colocando os pés pelas mãos, não espera o tempo de Deus, né? A gente, às vezes, não tem. São tantas vozes à nossa volta, né? E a gente mesmo, nossos próprios pensamentos, às vezes, podem nos atrapalhar de entender o plano de Deus, de entender o que o Espírito Santo está nos dizendo, né? De repente, o Espírito Santo está dizendo para a gente, vai para lá, e a gente vai para cá, e a gente vai para lá, né? Num outro sentido, num outro rumo. Então a Eu fico gente precisa. pensando, Mari, a gente estudou sobre João Batista há um tempo atrás, né? Há um tempo a gente estudou sobre ele. E sempre me chama muita atenção o fato de que João Batista, ele sempre, conseguia distinguir a voz de Deus da voz do diabo. Quando Satanás vinha com as sugestões dele, ele sabia, opa, essa não é a voz de Deus, porque ele conhecia a voz de Deus. Assim como Jesus, ele conhecia a voz do Pai, né? Então, você falou sobre as vozes. Muitas vezes a gente tem muitas vozes mesmo, vozes de amigos, vozes de familiares, vozes de doutores, né, a respeito da educação dos nossos filhos, e a última voz que a gente vai ouvir é a voz de Deus, né? A gente, mesmo passando tempo com ele, às vezes lendo a Bíblia, estudando, eu falo isso na minha própria experiência, e às vezes me deparo com situações que eu penso que talvez eu não consigo distinguir ali a vontade de Deus, mesmo tendo material ali, para aquele momento, para aquela situação. Não consigo entender, ouvir a voz de Deus naquele momento. Aí eu penso e reflito que me falta ainda tempo com o Senhor, essa maturidade de realmente parar para refletir, não só estudar, assim, ler conteúdos a respeito da vontade de Deus, mas refletir nelas, né? Para que a gente possa distinguir a voz de Deus entre a voz de milhares, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Então, se eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus, de entender a vontade de Deus para a minha vida e para a minha família, será que eu estou realmente seguindo o pastor? Será que eu tenho sido uma boa ovelha? Não é? Verdade. Fê, pode falar. Gente, vou falar uma coisa muito elementar, mas que o Espírito Santo falou para mim e eu fiz, é elementar, mas eu não tenho feito tanto isso. A gente, às vezes, até estudando sobre oração, e a gente aprendeu aí, o ano passado exercitou bastante a oração unida, os blocos de oração, mas a oração, ela é um diálogo com Deus, né? E muitas vezes a gente ora, mas só fala para Deus. E não dá tempo para Deus falar a nós, seja na sua palavra, seja através de algum amigo. Então você vai lá, pede perdão, agradece, faz seu pedido, beijo, tchau e vai para a vida. E como que a gente vai reconhecer a voz de Deus se a gente não passar tempo com Deus e ouvindo a voz de Deus? Como que a gente vai discernir aquela voz, aquela impressão vem do Senhor ou não, se a gente só tem uma via de ida para falar com Deus, né? Isso mesmo. E Jesus passou muito tempo em oração ali no deserto, né? Ele foi ali, em Desejo a Luz de Todas as Nações, no segundo parágrafo, no capítulo 12, é escrito que ele foi ali para jejuar e orar, para se fortalecer para a sangrenta vereda que ele cumpria trilhar. E ele foi ali
para estar sozinho a fim de considerar sua missão e obra. Então, nós mães, também temos uma grande missão e uma grande obra para nós cumprirmos, né? E a gente também precisa passar um tempo no deserto. Às vezes a gente precisa passar muito tempo sozinhas com Deus para entender o plano de Deus, né? É, orando e parando para ouvir, como a Fê disse, né? Dando tempo para o Espírito Santo falar com a gente, né? Às vezes a gente faz uma oração rápida, né? E quer uma resposta rápida, quer que tudo seja rápido, mas a gente tem que aprender a seguir realmente o plano de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Esperar, para mim isso é bem difícil, esperar, mas a gente precisa aprender, né? A descansar em Deus, a esperar. E, e eu sempre achei interessante o texto de Mateus, Mateus 4, que diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Em Marcos e Lucas, nos textos de Marcos e Lucas, que são semelhantes, também fala que o Espírito Santo, né, impeliu Jesus, né, conduziu Jesus ali para o deserto, mas não fala dessa forma, né, que ele foi ali para ser tentado. E às vezes a gente pode achar estranho, puxa vida, é, eu estou procurando fazer a vontade de Deus, estou tentando seguir o plano de Deus, estou orando, e agora estou nessa situação difícil, né? O que que aconteceu? E às vezes a gente pode até, de repente, duvidar. Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Né? E o inimigo começa a colocar aquelas dúvidas na nossa cabeça, né? Só que às vezes Deus sabe todas as coisas e Ele nos prova sim muitas vezes. É claro que a tentação Deus não tenta ninguém, né? Mas Ele prova a gente e Ele sabe o que que a gente precisa, né? Então às vezes Deus nos leva para algumas situações para nós sermos provados realmente, né? E a gente sabe que quando a gente resiste a uma tentação, essa semana mesmo eu estava conversando com as minhas filhas, né, meu marido ali no culto familiar sobre isso. Quando a gente, quanto mais a gente resiste à tentação, mais fácil vai ficando, mais a gente vai se fortalecendo, né, para vencer. Então é como se fosse um exercício físico, né? Quanto mais você faz aquele exercício para aquele músculo, mais ele fica forte. E o contrário também é verdade. Quanto mais a gente cai naquela tentação, mais fraco a gente fica, né? Então, as tentações, se a gente resistir à tentação, a tentação pode ser uma bênção, porque vai nos fortalecer, nos aproximar mais de Deus, né? Nos levar a uma consagração maior, né? Bom, então aqui, essa questão do jejum também é muito importante. Aqui fala que Jesus jejuou. E, Joyce, eu sei que você também pratica o jejum, né? Para você, qual é a importância do jejum na sua vida? O que que você vê assim, o que que o jejum faz? Qual que é a importância realmente do jejum para a nossa vida? Olha, eu comecei a jejuar com mais intensidade há uns 7 anos. Foi quando a minha irmã ficou doente, né? Minha irmã ficou doente, muito doente, veio a óbito. E na doença dela, a gente fez um propósito de oração e jejum, né? Na minha família. Nós começamos a jejuar mais intensamente naquela época. Minha mãe jejuava até dias seguidos, né? E depois que a minha irmã faleceu, a gente entendeu que aquele jejum, a gente jejuava pedindo a cura dela. Mas aquele jejum nos aproximava de Cristo, sabe? Foi uma situação muito provante para a gente naquela época. E aquele jejum nos preparou para enfrentar a morte dela. Daquela época para cá, a gente tem o hábito, né, em casa de jejuar mesmo, uma vez por semana. Alguns meses eu tenho falhado, mas normalmente, uma vez por semana, eu aprendi a jejuar, dedicar esse dia para o jejum. Não com o intuito de receber alguma bênção especial de Deus, mas com o intuito de me aproximar dele, porque eu sinto que quando a gente está em jejum, a nossa mente fica mais, você se prepara para aquilo, a nossa mente fica mais clara, você dá um descanso ali para o seu corpo,
E eu já me preparo para aquele dia, falando, aquele dia é um dia diferente. Então eu fico mais atenta, no dia de jejum, mais atenta ao que Deus quer me mostrar. É um dia de luta, né? Porque você ficar sem comer, o jejum que eu faço normalmente é a abstenção total de comida, você fica com fome ali, você está habituado naquele horário, sua família come, você tem que ir para as panelas, né, fazer comida para a família e tudo mais. Mas é um sacrifício até, em alguns dias, né? É um meio é um pouco de sacrifício para a gente, apesar de que não se compara com nada com Cristo, né? Mas eu acho que naquele dia eu me preparo mais para estar na presença de Deus. E eu consigo ouvir melhor a voz de Deus. Porque eu acho, não por causa do jejum em si, eu acho assim, sabe, vai ficar só sem comer, mas porque eu estou mais atenta, eu estou intencionalmente, sabe, buscando mais a Deus. Então, para mim faz toda a diferença. Interessante, né? Que a oração também nos prepara. Tem o texto do Caminho a Cristo, que a gente estava lendo essa semana aqui em casa, que fala que a oração não baixa Deus a nós, né? Mas nos eleva a Deus, nos eleva a uma atmosfera celestial. E o jejum também ajuda nesse sentido, né? De nos aproximar mais de Deus. E a gente também pode aproveitar o momento da refeição para orar, né? Tem Claro aquele que texto, no caso da mãe tem que preparar a tem que comida, né? falar, tem aquele Mas a texto gente da pode. Bíblia aquele texto da Bíblia que diz também que há uma casta de demônios, né, que é só expelida com jejum e oração, né? Então eu acredito que assim, acredito não, Satanás está no nosso encalço, né? É real o poder maligno ali, com a tentação, com os nossos, Deus sabe, as limitações, os desvios de caráter que a gente tem, né? Então, há coisas na nossa vida, Mari, há pecados ali que nós só vamos conseguir abandonar, né? Essas práticas, com muito jejum e oração. São demônios ali nos tentando. É o mal real. O mal é real, né? O grande conflito é real. Satanás está em derredor, né? Então, há questões na nossa vida, na nossa luta com Deus ali, que nós só vamos conseguir vencer com jejum e oração. Sem jejum e oração, sem esse poder do céu, a gente não vai conseguir avançar. Verdade. E o jejum está na moda, né? Hoje em dia se fala muito de detox, né? Né? Inclusive, a gente pode tentar aqui, quem sabe, se aprofundar, ampliar mais essa questão aí do detox, né? Da alimentação. A alimentação crua é um tipo, inclusive, de jejum, né? É, a gente não precisa fazer só um jejum assim, eliminando totalmente a comida. Isso pode ser um jejum de crus, de líquidos, né? Algo mais White, leve. a Irmã White fala isso no livro dela, não lembro qual se é, no livro Temperança ou Ciência para o Bom Viver, né? Que o jejum que Deus pede hoje para os nossos dias é uma alimentação simples, integrais, frutas e legumes, tem um texto bem claro isso, sabe? Que esse já é considerado um jejum, porque você está deixando de comer todas as outras coisas que o mundo oferece para seguir estritamente aquilo que Deus pede. Então, já é um tipo de jejum, né? Ela deixa bem claro isso no livro dela. Acho que Meninas, tem um comentário aqui no chat, ainda relacionado à questão de comunhão, mas eu penso que tem muita relação também com o jejum, que fala que por muitas vezes nos falta tempo de comunhão com Deus, estudo da palavra e ter o coração aberto para ouvir sem vontade própria sobre os assuntos e disposto a acatar a vontade dele. E quando a gente está em jejum, a gente está exercendo o nosso domínio próprio, né? É uma outra característica do jejum. Então a gente está abrindo, pelo menos para mim, assim, eu fui ensinada desde criança a compensar os sentimentos, o estresse com comida. E normalmente nem era com comida saudável, né? A gente acabava indo pro açúcar. Ah, se você fizer tal coisa, você ganha sobremesa. A gente vai indo nessa linha e quando você abdica de comer, você já está começando a colocar a sua vontade, né, nas mãos de Deus, porque você só consegue fazer o jejum se você estiver realmente em conexão com Deus. E outra coisa que eu queria comentar é que às vezes a gente vê uma pessoa assim mais experiente na fé. Eu pensava isso quando eu era jovem, assim, nossa, fulano está fazendo jejum, será que está fazendo uma barganha com Deus, né? Sei que o nosso estudo aqui não é sobre jejum, mas não é isso, é assim, é realmente para você abrir mão daquilo que pode estar te impedindo de se aproximar mais do Pai.
Porque até fisiologicamente, quando você não está fazendo digestão, você está deixando com que a sua mente, o seu corpo, o ser completo, né, a gente chama de alma, que é corpo, mente e espírito, nós como ser integrais, estamos em conexão com Deus sem que nada mais esteja nos atrapalhando a começar pelo processo digestivo. Verdade, tipo, muito bem lembrado, né? Essa questão do domínio próprio é muito importante para a gente vencer as tentações, né? E a gente vai ver mais para frente isso aqui também, essa questão. Bom, então continuando aí, o que estava em jogo nesse conflito que entre Cristo e Satanás, que a gente vai ver melhor aqui, né, detalhadamente, cada tentação. A gente sabe que Cristo, desde que ele nasceu, né, desde que ele era criancinha, ele foi muito tentado por Satanás. Aqui está escrito no Desejado de Todas as Nações, fala que desde criancinha, né, Satanás estava o tempo inteiro, né, no pé de Jesus ali tentando Jesus de todas as formas possíveis, né? E o que estava em jogo aqui, nesse conflito, não só ali no deserto, né, mas o tempo todo, todas as vezes que Satanás tentava Cristo. A gente tem um texto ali em João, vamos ler o João 12:31. Alguém puder ler aí a gente, por favor? João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Claro, Júlio. Aqui diz que Jesus veio, né, para expulsar o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, quem que é? Satanás, né? O príncipe deste mundo será expulso. E a gente vê aqui no terceiro parágrafo do capítulo 12, do Desejado de Todas as Nações, que era uma luta entre o príncipe das trevas, né, o líder do reino das trevas, e o príncipe da luz. Então, depois de tentar o homem a pecar, Satanás fez o quê? Aí nesse parágrafo diz que Satanás reclamou a terra como sua, né? E Sim. ele mesmo se intitulou o quê? Como a gente viu aqui nesse texto de João. Se achava o príncipe deste mundo, né? O que estava em Isso. jogo era o destino da humanidade, o destino do mundo, né? Satanás, ele julgava ter adquirido o inteiro domínio sobre a raça humana, né? Depois que Adão e Eva pecaram, ele se achava o dono, ele queria reinar, ele queria essa posição de ser adorado. Então, ele pensou que levando o homem a pecar, que este mundo estaria fadado a ser dele, né? Que ele reinaria, a supremacia que ele não conseguiu no céu, que ele ia conseguir aqui nesta terra, né? Era isso que ele queria, ser adorado, ter o domínio de algum lugar, e ele achou que ele conseguiria aqui. Não contava com tudo isso que aconteceu, né? Com esse amor tão grande de Jesus por nós, né? Satanás, ele sabia, né? Ele tinha estudado os sacrifícios, ele tinha se debruçado na palavra, ele observava cada movimento, ele muito inteligente, muito douto, né, digamos assim, nas escrituras, então ele sabia o que aconteceria pelas profecias, né? Então ele tentava evitar a morte de Cristo na cruz, ele tentava ganhar ali no deserto, para que Jesus não passasse pela cruz, para que este mundo não tivesse mais salvação. Ele queria a derrota total de Cristo. E é interessante, Mari, que olha, lá no livro de Colossenses, não está aqui no guia, mas capítulo 2, verso 15, diz assim, falando especificamente sobre a cruz, né? Mas diz assim, ó, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aí no Mensagens Escolhidas, volume 1, diz, o caráter de Satanás foi claramente revelado diante do céu. Por ocasião da morte de Cristo, Satanás viu que estava derrotado. Então, nesse dia, na morte de Cristo, ficou patente ao mundo, né, não caído,
totalmente o caráter de Lúcifer, de Satanás, né? Então, naquele momento do deserto da tentação, não havia sido exposto claramente, totalmente o caráter de Satanás. Havia todo um céu contemplando aquela cena, o universo de mundos não caídos, os próprios anjos que tinham sido companheiros de Satanás estavam contemplando aquela cena. Eles não conheciam a totalidade da malignidade de Satanás, né? E diz que Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Assim se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana e que sua pretensão ao mundo era falsa. Todos quantos desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão em consequência do pecado seria restaurado. Então, como que Cristo provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana? Aqui diz que através de Cristo, né? Cristo permaneceria leal a Deus. Então, através da vida de obediência, de submissão, através da vitória de Cristo, Cristo provaria que não, que é possível, que nós podemos viver livres de Satanás, do domínio de Satanás, né? Isso aqui como isso aqui é importante para a gente entender, né, Joyce? Interessante que diz ali, ó, que todos quanto desejassem a libertação. Não é para todas as pessoas. Não é para todas as pessoas serem um crivo, não. Todos aqueles que desejassem a libertação do poder de Satanás. Então, nós precisamos desejar essa libertação. Nós precisamos escolher quem realmente nós queremos servir, não é? Nós somos escravos do pecado se nós queremos, se nós não vemos uma via de escape. Jesus é a nossa via de escape. Nele há poder, não é? Então, todos aqueles que desejam a libertação do mal seriam postos em liberdade pelo poder de Cristo, pela morte de Cristo, porque ele venceu como um ser humano, nosso segundo Adão. Todos aqueles que desejassem poderiam alcançar essa vitória, poderiam alcançar essa liberdade, porque estar em Cristo é ser liberto, é estarmos livres. Nós somos livres em Cristo, há liberdade em Cristo. E isso aqui é fantástico, porque um Deus de amor, ele não nos obriga àquilo que nós não queremos. Apesar dele ser onipotente, apesar dele poder fazer isso, ele poderia ter criado o ser humano de uma maneira que não pecasse, ele poderia nem ter criado Lúcifer. A gente está estudando em casa, no culto familiar, o livro Verdade sobre os Anjos, e tem sido, assim, incrível. Eu já tinha lido sozinha, mas ver com a minha filha, ponderando, a gente em família, está sendo incrível. Ele poderia não ter criado Lúcifer, mas ele criou. Ele criou porque ele não roubaria ali, não seria trapaceiro, né? Deus não tem esse caráter. E hoje ele fala assim, se você desejar a libertação dos seus pecados, se você desejar a vitória em Cristo, há poder para você. Isso é uma bênção, isso é liberdade, enche o nosso coração. Exatamente. Eu lembro quando eu era mais jovem, que eu não entendia bem essa questão. Eu ficava pensando, "Poxa, mas como assim? Né? A vida inteira eu ouvi falar que Cristo nos libertou do pecado, né? Mas aí, muitas vezes, eu não conseguia, eu vivia caindo nos mesmos pecados ali, eu ficava pensando, mas que liberdade é essa? Aí eu ficava pensando, bom, então, eu acho que é uma liberdade que só vai vir no final, quando Jesus voltar, né? Eu pensava assim. E hoje, estudando, né, mais aqui sobre a vida de Cristo, eu tenho visto que não, que essa liberdade, a liberdade que Cristo dá, por exemplo, para uma pessoa viciada, a gente conhece muitas histórias, né? Muitos testemunhos aí de pessoas viciadas em drogas, viciadas na bebida, viciadas no fumo, em tantas coisas ruins, né? E a gente, pessoas que foram libertas realmente daquele vício, né? Daquele pecado. E Cristo pode fazer isso para a gente em qualquer aspecto da nossa vida, né? E hoje, isso para mim, essa certeza, me traz muito conforto, como a Joyce falou. Isso é uma mensagem essa mensagem de vitória, de liberdade em Cristo, é maravilhosa, né? Não tem coisa melhor do que você saber que
mesmo que você já tenha caído muitas vezes naqueles mesmos pecados, né? Nós, como mães, ali, queremos dar a melhor educação para os nossos filhos, mas, de repente, na tentativa de acertar, muitas vezes a gente errou, né? E quantas vezes eu fiquei me culpando, mas hoje entendendo isso, que Cristo pode sim nos libertar dos nossos pecados, né? A vida de Cristo provou isso, né? Isso me conforta muito, né? Me ajuda a não ficar ali me lamentando, me culpando, não, né? Se a gente entender isso, a gente vai, se a gente entender que Cristo está disposto a nos oferecer a vitória dele, a graça dele para nos dar a vitória, a gente vai nos chegar confiantemente junto ao trono da graça quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente cai em tentação, né, Joyce? Hoje E eu vejo, buscando isso, clamando a Deus essa promessa. é porque nunca é por nós, nunca é a nossa força, Mari. Nunca é aquilo que a gente pode oferecer. A gente nunca vai conseguir oferecer aquilo que Deus espera. Nunca nós, na nossa condição, vamos oferecer aquilo que Deus espera. Mas Cristo já fez isso por nós. É Ele em nós a esperança da glória. É isso que eu não entendia. E hoje, quando eu leio os evangelhos, eu vejo ali Jesus falando, Jesus curando aquele homem que falava, Senhor, se tu queres, torna-me limpo. E Jesus vai lá, toca nele e fala, quero ser limpo. E imediatamente acontece a cura ali daquele leproso. Eu falo, gente, é um Deus tão poderoso, é um Deus tão poderoso. Esses milagres, quando eu vejo esses milagres físicos, eu fico pensando, não há poder, não há restrição de poder para Cristo, não há limitação para o poder de Cristo atuar fisicamente numa pessoa. Ele pode curar um leproso que estava lá em vias de morrer, ele curou, ele falou, eu quero ser limpo. Se Jesus fez isso por ele, por aquele leproso, ele não pode fazer isso por mim? Joyce, eu quero ser limpa. Seus pecados estão perdoados. A perdão, a vitória. E ele não E E ele não pode falar. precisa de muito tempo, né, Jó? Não, Ele não precisa. imediatamente, é imediato, Mari. Ele tocou no leproso e da planta dos pés à cabeça, a pele dele ficou como a pele de um bebê, o Espírito de Profecia diz. Imediatamente. É assim, sabe? É mais rápido que a velocidade da luz. Quando a gente clama ao Senhor, por isso, Senhor, eu quero, me limpa, me torna limpo dos meus pecados, limpa meu coração, né? Limpa o vaso, deixa ele virado para o lado certo. Então, é imediato. Não tem que passar, porque a gente às vezes, né, a gente na nossa, se a pessoa melhorar, se ela provar para mim, eu perdoo dos seus pecados, né? Os nossos filhos, a gente fica chateado com o esposo, a gente sabe que ele errou e que já se arrependeu, mas a gente fica com aquela coisa, Jesus não. Imediatamente ele nos dá o perdão, nos dá a vitória. Rapidinho, só quero compartilhar com vocês uma experiência minha, é um pouco vergonhosa, mas estamos entre amigas aqui, né? Quando eu Você está comecei a, sendo gravada. Depois não pode depois, pedir para cortar. depois essa parte você corta. Ai, ai, ai. Quando eu comecei há uns anos a reforma alimentar, eu tinha uma compulsão por queijo, né? Eu realmente não sabia que eu era viciada em queijo, até que eu me deparei com a situação, com a minha vontade, de falar, não, eu não vou mais comer queijo. Menina, foi assim, terrível, foi choro e ranger de dentes para mim, parar de comer queijo. E aí, meu marido, né, muito querido, sempre comprava uma pizza lá. E aí, às vezes, ele comprava a minha parte sem queijo. Mas eu vi ele comendo queijo assim, gente, eu parecia aquele cachorro na frente do negócio lá, rodando frango lá, da máquina de frango. Era eu, babava naquilo. E sempre eu comia. Eu sempre acabava comendo a pizza dele, porque eu queria comer o queijo, né? E muitas vezes, depois que eu comia, eu ficava arrependido. Não porque tem um problema no queijo, não estou dizendo que a salvação é pelo queijo. Mas eu já tinha determinado também que eu queria parar de comer, que eu queria, e eu sabia que eu estava numa dependência química mesmo do queijo ali, né? E para mim, entre mim e Deus, aquilo eu tinha que parar. Eu já tinha posto para Deus que eu queria parar, mas eu não conseguia. E eu tentava de todas as, não, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou comer, e lutava, 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 e meu marido comprava pizza e eu caía. Até que um dia depois de comer a pizza com ele, assim, eu me senti tão mal. Aquele dia eu chorei, sabe? Eu ajoelhei, orei e falei, Senhor, eu não consigo. Eu nunca vou conseguir parar de comer queijo. Eu nunca vou conseguir. E eu fiquei por um bom tempo ajoelhada, orando, chorando, e me sentindo, assim, terrível. Falei, Senhor, toma nas tuas mãos essa minha vontade. Eu não consigo, eu não vou parar, eu gosto disso.
Faz parte de mim comer queijo. Então, eu não consigo. Eu vou ser sempre uma derrotada nisso e abrir o coração para Jesus. E para honra e glória do Senhor. Aquele foi o último dia que eu comi uma pizza com queijo. E quando eu levantei daquela oração, eu não sabia, mas eu já tinha atendido essa oração. Na próxima vez que meu marido comprou uma pizza, eu olhei para aquilo e não tive mais o desejo de comer aquela pizza com queijo. E hoje eu lido bem com isso. Estou dizendo que vai ser sempre assim? Não. Estou dizendo que na minha experiência foi quando eu abri mão de lutar com a minha própria força, de fazer a minha parte, né, a minha obra, quando eu abri mão daquilo, o Senhor Jesus pôde fazer por mim aquilo que eu não podia fazer. Então, para mim, a experiência com o queijo é uma parábola, né, do que Deus pode fazer para mim em outras áreas da minha vida, por mim, em outras áreas de minha vida. Como diz Paulo, né, quando somos fracos, então é que somos fortes. Porque quando a gente reconhece a nossa total dependência de Deus, que a gente não é nada, que a gente não consegue nada, né, que a gente é realmente totalmente assim impotente sem Cristo, aí é que Deus pode agir, né? E isso faz toda a diferença. E ali, Cristo no deserto estava nessa situação, né? Quem olhasse para ele pensava, nossa, que pessoa, como está fraca, né? Quando a gente faz jejum também, é uma coisa até que parece contraditória. Como que uma pessoa em jejum que fica fraca fisicamente pode estar mais forte espiritualmente, né? Porque a gente reconhece, quando a gente está naquela situação, né? A gente reconhece que a gente depende de Deus para nos, né? Para a gente viver, para a gente sobreviver, né? Então, isso aqui é maravilhoso, né? Entender que a vitória vem por Cristo, através de Cristo, porque por nós mesmos a gente realmente não consegue nada. Mas, e outro detalhe aqui, né? O que estava em jogo no conflito entre Cristo e Satanás? No capítulo seguinte, os dois capítulos falam sobre as tentações de Jesus, o 12 e o 13. Aí no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13, penúltimo parágrafo, ou melhor, no último parágrafo, está escrito que Cristo enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Cristo poderia ter perdido aquele conflito com Satanás, Joyce? É o que está dizendo, né? Cristo poderia, porque ele veio como um homem de carne e osso, e ele estava sujeito às tentações de Satanás, né? Por isso que foi tão difícil para ele, porque se ele tivesse vindo com a glória do céu, não teria sido difícil, né? Mas ele esvaziou-se de si mesmo. A gente vai estudar sobre isso, né? Acho que na próxima. Ele esvaziou-se de si mesmo, né? Então ele veio como um ser humano, como a gente nasceu, viveu como a gente, e porque ele estava em sua humanidade, era, ele poderia ter caído, né? Isso é incrível, né, Joyce? É o mistério da piedade, né? É difícil a Sim. gente entender como que Deus se fez homem, como que ele venceu como homem, né? Exatamente pela completa dependência que ele tinha do Pai. Foi por isso que ele venceu, né? Com muita oração, com muito jejum, né? E essa vitória Ele, também pode ser nossa. sim, Jesus, ele estava, o que falava na mente de Cristo quando ele estava ali era a voz do Pai, que ele tinha acabado de ouvir lá no batismo, né? E isso foi o que sustentou Jesus, né? O meu filho amado. Deus confirmou que ele era o filho amado, né? E tudo aquilo que ele estudou, a palavra de Deus que ele tinha memorizado, guardado no coração, foi a sustentação dele no deserto, da tentação, né? Ele não se valeu das suas próprias forças. Ele não se valeu de quem ele era, né? Filho de Deus. Ele se valeu do próprio Pai, da palavra do Pai. A segurança dele estava no assim diz o Senhor, estava na dependência completa de Deus. Não é diferente para a gente hoje, né? Nossa única segurança está essa. E a fé, né, Mari? Porque você tem que ter fé que você foi perdoado, né? Você precisa exercer a fé. Quando fala assim que há remissão de pecados, quando há inteira em ter perdão, a gente precisa de fé. Jesus exerceu a fé no deserto da tentação. Ele confiou que Deus estava conduzindo a vida dele. Ele confiou na palavra de Deus e confiou
que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Ele confiou na palavra do Pai, né? Não mudou. A gente segue pela mesma trajetória, a gente precisa continuar exercendo fé, né? E às vezes a gente estuda pouco sobre a fé. A gente, a gente tem uma fé muito intelectual, né? Uma fé que é muito de conhecimento, mas uma fé que às vezes é pequena na parte experimental, experimentar a fé mesmo. E Jesus teve que experimentar a fé Teórica, ali. né? Teórica fé. A gente estuda, tem muitos textos da Ellen White falando sobre isso, sobre essa fé teórica, uma fé intelectual, um assentimento. Ela diz que a gente tem a fé como um assentimento intelectual, mas não como fé viva, que muda a nossa história, sabe? Verdade, Joyce. E é claro que Satanás não deixou isso barato, né? Assim, ver que que Jesus tinha assim uma comunhão íntima com Deus, que ele era totalmente dependente de Deus. Aqui diz, no capítulo 12, que quando Jesus nasceu, Satanás percebeu, entendeu que ali estava alguém para disputar o domínio com ele. E ele tremeu quando os anjos anunciaram o nascimento do rei, né? Do rei Jesus. Satanás bem sabia a posição ocupada por Cristo no céu, como amado do Pai. E aqui diz assim, ó, que o Filho de Deus viesse à terra como homem, encheu-o de assombro e apreensão. Não podia penetrar o mistério desse grande sacrifício. Sua alma egoísta não compreendia tal amor pela iludida raça. Então ele ficou muito assustado quando ele viu que o próprio Deus desceu a este mundo, se tornou homem como um de nós, né, para nos libertar do domínio do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo, né? E o que que ele fez, Joyce, para tentar atrapalhar os planos de Cristo? O que que ele tem feito, né? O que que ele fez e tem feito na vida de Cristo e na nossa vida, né? Satanás, ele tem tentado, está lá em 2 Coríntios 4:1, talvez fosse interessante a gente ler, né? 2 Coríntios 4:1. 2 Coríntios 4:1 mesmo? Deixa eu ver se eu anotei certo. Segundo Pode Coríntios ler. 4:4, né? 4:4, né? Ó, Segundo Coríntios 4:4, isso, por favor. o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Obrigada. Então, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. A primeira coisa é cegou, para que eles não vissem a Cristo, para que não entendessem o ministério de Cristo em sua completude. Na verdade, foi o que ele fez quando Jesus nasceu, porque acho que tem alguém que colocou aqui, que eu vi no chat aparecendo, né, que Satanás, foi Leland, né, que ele estudou as profecias para agir com o objetivo de cegar o povo das profecias. Exatamente. Como Satanás conhecia as profecias, quando Jesus nasceu, já havia poucas pessoas esperando o nascimento dele. Poucas pessoas compreenderam que era tempo, já era a plenitude do tempo, né, que Jesus teria, era a época de Jesus nascer, ou entender o nascimento de Cristo, porque ele cegou o entendimento das pessoas. Ele não queria que as pessoas estivessem despertas para Cristo, né? Satanás faz o mesmo hoje, ele anda em derredor, né, ele busca quem tragar, ele traz sofismas, ele traz novidades, ele traz mentiras, e as pessoas muitas vezes acreditam estar fazendo a vontade de Deus enquanto estão fazendo a vontade do maligno. Ele cega o entendimento para as pessoas estão lendo a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia, e muitas vezes temos uma compreensão equivocada da vontade de Deus, porque Satanás tem cegado o nosso entendimento, né? E ele desceu com grande ira, Apocalipse 12:12 fala, né? Desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Então, e quando a gente lê a verdade sobre os anjos, a gente vê como a mente de Lúcifer, como é brilhante, como ele foi dotado de tamanha inteligência, astúcia, e nós somos tão indefesos nesse mundo diante dele. Quem somos nós, né, para que ele nos tente? O mínimo, né? Nossa única salvaguarda está em Cristo, né? Nossa única salvaguarda está em Cristo. E Satanás, ele continua tentando as mesmas coisas que ele fez no passado, ele faz até hoje, né? Tentando nos cegar,
E pode continuar, Mari, senão eu vou falar sem parar. O objetivo, o objetivo do inimigo, né, como diz aqui no capítulo 12, principal é interceptar nossa comunhão com Deus. Porque ele sabe, Satanás sabe, que em Cristo somos mais do que vencedores. Se nós estivermos em Cristo, Cristo estiver em nós, não tem chance para ele. Então, o objetivo principal de Satanás, todos os dias da nossa vida, todos os dias da vida de Cristo, era interceptar a comunhão de Cristo com o Pai, interceptar a nossa comunhão com o Pai, né? As mesmas coisas que ele fez para vencer a Cristo, ele faz hoje com a gente. E aqui diz também que ele desfigurou a Deus, deu falsa interpretação aos ritos, né, aos rituais. Então a gente vê assim que, na verdade, essa semana mesmo a gente estava conversando aqui em casa sobre isso, que a gente precisa entender que o plano da redenção não se resume só à nossa própria salvação. O plano da salvação, o plano da redenção, tem duas faces, né, Joyce? Em primeiro lugar, na verdade, Cristo veio a este mundo para revelar o verdadeiro caráter de Deus, porque Satanás desfigurou a Deus. Satanás acusou a Deus de injusto. Ele disse que lá no céu mesmo começou isso, né? Ele disse que era impossível obedecer lei de Deus, que a lei de Deus é injusta, que Deus não é amor, que Deus é tirano. E Cristo veio em primeiro lugar, não foi para salvar a gente, Exato. foi para revelar o verdadeiro caráter de Deus, como diz aqui, né? Para provar que Satanás estava mentindo, né? Que Deus não é como ele estava mostrando, né? E, e é claro que a salvação a nossa própria salvação faz parte desse plano, né? Mas tem essas duas fases, a gente não pode se esquecer, né? Então, então, a nossa missão hoje não é simplesmente falar de Jesus para as pessoas, né? Não é simplesmente é, a gente se preocupar né, em cuidar dos necessitados, faz parte, levar salvação espiritual, suprir as necessidades físicas, materiais, espirituais das pessoas. Mas é a gente revelar na nossa própria vida o caráter de Deus, né? Então, lá em Tiago está escrito que a verdadeira religião são duas coisas, e aí a gente vê as duas facetas do evangelho, né? Do plano da redenção. É cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, cuidar dos necessitados, levar salvação para as pessoas, né? Material, salvação espiritual, e também guardar-se incontaminado do mundo. Por quê? Porque a gente está nesse mundo como representante de Deus, para revelar o verdadeiro caráter de Deus, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é amor, né? Então, é através da nossa vida, né? Cristo já fez isso também na vida dele, mas hoje, através da nossa vida também, como diz lá onde que está escrito, Joyce, que nós somos espetáculo para o mundo, né? Acho que é Você acredita? Eu primeiro, estava procurando isso mesmo. acho que é 1 Coríntios 4:9. Abre lá sua Bíblia em 1 Coríntios 4:9. Vamos ler ali. Isso mesmo. Alguém poderia ler? Eu vou ler aqui, Mari. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, o que que esse conflito entre Cristo e Satanás tem a ver conosco? Tem tudo a ver, né, Joyce? Porque nós somos espetáculo para o mundo, né? Sim, somos um espetáculo. E o que você falou, Mário, eu acho bastante interessante, né? A gente tirar o foco, entre aspas, só deste mundo, sabe? Só da minha vida, porque há muito mais, né? Através da libertação do planeta Terra, através da nossa vida, da redenção do nosso planeta, é uma salvaguarda para todo o universo, né? Deus resolve o problema de pecado na Terra, para o mundo,
para o universo criado, para todo o universo. Então, o pecado só se levantou uma vez. Fatalmente foi aqui na Terra, né, na nossa história. Mas ele se levantou uma única vez, e o Senhor está aproveitando essa única vez para ficar patente para o mundo criado aqui, para nosso planeta e para todo o universo criado, que o pecado não compensa, né? E ele vai destruir o pecado neste planeta, no nosso planeta, mas para todo o universo. Eu até te passei, né, esse texto do É Verdade sobre os Anjos, eu passei para a Marilia essa semana que eu estava lendo, e eu achei tão incrível aquele texto. E eu vou ler para vocês, diz assim, que através da eficácia da cruz, é através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Então, a humanidade de Cristo protege, inclusive, os anjos do céu contra uma outra apostasia. Sem a cruz, eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu, a perfeição humana fracassou no Éden. O plano de salvação, tornando manifesta a justiça e amor de Deus, provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. Olha só, eterna salvaguarda. Então, é muito mais do que nós. A humanidade de Cristo, a vitória de Cristo, provou o caráter do Pai. Ele vindicou o caráter do Pai, que estava em jogo, é o que está em jogo até hoje, né? O caráter do Pai, a lei do Senhor não é boa, é impossível guardar a lei. A morte de Cristo sobre a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo e será nosso tema no mundo por ver. Então, a gente não consegue nem chegar no âmago dessa questão, a nossa mente é muito pequena, limitada para entender tudo o que estava em jogo, mas certamente é muito mais do que o que nós às vezes pensamos, né? Só a vitória deste mundo, todo o universo em jogo. Exatamente. E aqui no capítulo 12 também é escrito que essa luta que houve entre Cristo e Satanás ali no deserto se repete nos domínios de cada coração. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus sem enfrentar os assaltos de Satanás. Então, as sedutoras sugestões a que Cristo resistiu foram as mesmas que nós achamos tão difícil vencer. Então, na verdade, tem um outro trecho aqui que diz que para Cristo a tentação foi muito maior ainda. Era tanto maior quanto o caráter dele era mais puro do que o nosso, né? Então, às vezes a gente pode pensar, não, para Jesus foi mais fácil porque ele era Deus. Não, na verdade está escrito, se você achar aí esse texto, alguém achar, me fala aí. Eu li hoje mesmo, mas agora não estou achando. Que fala assim que para Cristo a É bem na tentação foi sequência. maior ainda. Ó, é bem na sequência. Sedutoras sugestões a que Cristo resistiu foram as mesmas que tão dificilmente achamos difícil vencer. A pressão que exerciam sobre ele era tanto maior quanto seu caráter era superior ao nosso. Né? Isso mesmo. Com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si, Cristo suportou a prova quanto ao apetite. Aí continua, né? Uhum. Então, essas são as tentações, assim, se a gente de repente pudesse classificar, né, as tentações em áreas, né? Aqui a gente vê que na tentação de Jesus, a gente vê essas áreas, né, onde Satanás nos tenta. Então, até vou passar para vocês depois um videozinho, um trechinho de um vídeo do pastor Spencer, onde ele fala sobre essas três tentações de Jesus. E ele fala, né, que hoje na nossa vida é a mesma coisa. Foi assim com Adão e Eva, né? Aí mesmo nesse mesmo parágrafo fala que foram essas tentações quais? Do apetite, da presunção e do amor ao mundo, né? Essas três áreas aí foi onde Satanás tentou Adão e Eva. E muitas vezes é na sequência, né? Porque ele sabe que se primeiro ele nos vencer no apetite, ele vai conseguir mais facilmente nos vencer em outras áreas. E ele foi esse mesmo método que ele seguiu, esse mesmo padrão que ele seguiu com Adão e Eva e com Cristo, né? E é o que ele faz hoje também. Então, o que, o que Cristo passou, aquele conflito ali, não foi simplesmente um conflito dele, é também o nosso conflito hoje, né? Ah, Lila, queria falar? Vocês acabaram abordando, eu ia comentar do parágrafo seguinte,
que diz, né, que Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Acontece que Adão, estava no auge de sua perfeita humanidade, possuindo pleno vigor de mente e do corpo, mas não foi assim em relação a Jesus, quando entrou no deserto para lutar com Satanás. Porque ele já estava num corpo, numa condição de 4.000 anos de raça humana diminuída, fisicamente, de vigor mental, né, de valor moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Então, aqui está a prova de que Jesus não tinha, né, ele estava completamente anulada aqui a possibilidade, né, de ele estar usando algum poder divino para poder enfrentar essas tentações, enfrentar Satanás. Exatamente. E Filipenses 2, 5 a 8 mostra isso, né? Vamos abrir lá em Filipenses. É um texto já bem conhecido, mas deixa eu ver. Filipenses 2, 5 a 8. Alguém poderia ler aí? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Incrível, né? Obrigada, mãe. Ele se tornou obediente até a morte. Ele se fez homem e foi obediente até a morte, a vida toda, sempre, né? E foi assim que ele buscou resolver os problemas causados por Satanás, né? Ele fez a coisa assim mais. Como que eu poderia. É até difícil a gente dizer em palavras, né? O que Cristo fez. Realmente é um mistério da piedade, mas como que pode o Criador do universo, né, se tornar um de nós, se tornar ser humano? Mas foi essa solução que ele encontrou, né? Não foi um anjo que veio a este mundo, né? Foi ele próprio, o próprio Deus, se tornou um de nós para nos libertar dos problemas causados por Satanás, né? Dos resultados do pecado. Ele diz que ele esvaziou-se de si mesmo, né, Mari? Aí, algumas versões diz, humilhou-se a si mesmo. Fico pensando, como um Deus esvazia-se de ser Deus, né? Ele não deixou de ser Deus quando veio, mas ele deixou em suspensão os seus poderes, né, nessa terra. Ele não fez uso do poder para ele, para vencer Satanás, o próprio poder. Ele fez uso do poder do Pai para em prol das pessoas, né? E sempre tentando na tentativa de abençoar as pessoas. Como Deus se esvazia a esse ponto de encarnar, né? De nascer, né? E sorver até a última gota do cálice da humanidade, né, irmão? A gente fala nos textos, como que isso é possível, né? Tem um texto que diz que a humanidade de Cristo é tudo para nós, porque é difícil até da gente entender, né, na nossa cabeça como isso funciona, mas o fato é que ele se esvaziou de si mesmo, e ele veio como um homem de dores, viver a nossa vida, né? Às vezes às vezes parece que eu esqueço, assim, né, que corre sangue nas veias de Jesus, né? Jesus, ele veio para nós, quando Deus diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que deu seu Filho unigênito por amor de nós, para morrer por nós, né? E ele deu mesmo, deu dado, Jesus é humano, né? Ele é humano, ele é um ser humano como a gente. Isso a humanidade de Cristo ele vai carregar para sempre, por toda a eternidade, essa humanidade. Não é? Como isso aconteceu? Que amor é esse? Que tira Jesus daquele que ele era e transforma ele num ser humano para resgatar uma raça caída que não tá, a maior parte das pessoas, esse mundo não está nem aí, né? Para ele, a gente não consegue valorizar o sacrifício. Que amor é esse? E como a gente retribui, de que jeito a gente tenta retribuir esse amor, né? Quando a gente se depara com esse amor de Cristo, fala, meu Deus, não tem como a gente não tentar seguir, não ter alegria em fazer as coisas que ele pede, porque por toda a eternidade, Jesus vai continuar humano, né? Vai habitar conosco, o planeta Terra vai ser a capital do reino de Deus. É muito pra gente entender isso, é muito pra gente na nossa natureza, né? Caída, com tantas falhas.
Jesus é tão bom. Por que será que ele esperou, né, 4.000 anos para vir a este mundo, né? Por que que ele não veio assim que Adão pecou, né? Ele esperou 4.000 anos, então, a degradação, né, que estava, né? 4.000 anos, como disse a Leilane aí, 4.000 anos de pecado. Então, a gente vê aqui que Jesus não veio só para ser exemplo para Adão e Eva, só para mostrar que Adão e Eva poderiam ter permanecido leais, poderiam ter sido obedientes. Ele veio depois de 4.000 anos de pecado para mostrar que mesmo nós, hoje, após tantos anos de pecado, nós também podemos vencer como ele venceu, né? Então, Isso ele é o mesmo, nosso Mari. modelo, né? E assim, o livro de Colossenses é um livro assim fantástico para a gente estudar, porque a gente no livro de Colossenses a gente vê o trabalho de Cristo em nós. Quando Deus deu o seu filho, ele deu para nascer nessa humanidade, ele deu, mas ele deu para que ele habitasse em nós. Não é uma coisa que eu consigo explicar, sim, verbalmente, não tenho palavras para explicar, mas a Bíblia diz, né, em Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Sejam perfeitos, Colossenses 1:28, né? O homem perfeito nele, é tudo nele, é ele em nós. Não, quando a gente fala de vitória, não é a nossa vitória, não é nós pelas nossas forças, mas é Cristo em nós. É tudo, ele nos torna perfeitos nele, sabe? É ele habitando em nós. É o Espírito do Santo, eu em mim, ele, eu não me lembro o texto agora, fala sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nós, faz toda a diferença, porque o que Cristo fez por nós na cruz, né, o sacrifício, a eterna redenção, a graça, o perdão, mas o que ele faz em nós após a cruz, continua o trabalho, e é maravilhoso saber que eu, na minha limitação, na minha humanidade, posso ter Cristo habitando em mim, e ele vencendo em mim. Quando Deus olha para mim, ele não vai ver as minhas obras. Ele não vai olhar para mim, para Joyce aqui, estrutura carnal. Ele não vai olhar para mim. Ele vai ver Cristo em mim. Isso é fantástico. É uma esperança que a gente tem, é uma alegria de saber que isso é possível, que Deus tem um plano perfeito para nos dar a vitória, que não tem como a gente não abraçar isso, não ter esperança de vitória em Cristo, que torna todas as coisas possíveis, não conhece nenhum tipo de impossibilidade. Não tem como a gente não vibrar com isso, porque é Cristo por nós. É o Rei do céu, a majestade do céu, o desejado de todas as nações. É Ele em nós. É isso que a gente gostaria de frisar, né, Mari? Quando a gente fala sobre vitória, É mais, não é olhar para o pecado, sabe? Eu vou parar de fazer tal coisa, eu quero parar de gritar, o meu pecado de ser, sei lá, uma pessoa tão intempestiva, não é olhar para o pecado, né? A gente tem que olhar acima do pecado, nós temos que olhar para Jesus, porque é Ele que nos santifica, é Ele que nos dá a vitória. Enquanto a gente olha para o pecado que habita em nós, né, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, o bem que eu quero fazer eu não faço. Enquanto a gente está olhando para o pecado, a gente está sendo escravo do pecado. Mas quando a gente olha para Jesus, estende a mão para Ele, Senhor, limpa-me, quero ser limpo. E Ele fala, toma, seja limpo então. Vamos viver uma nova era a partir de agora. E de glória em glória, dia após dia, o Senhor vai nos transformando, né? A imagem de Cristo. Isso é incrível. é maravilhoso, né? Eu sempre lembro daquela situação, daquela história, né? De quando Jesus andou sobre as águas e Pedro pediu para ir até Jesus, né? Então Jesus estava ali andando sobre as águas. Então Jesus veio a este mundo, ele veio até nós, como ele foi até os discípulos, mas ele não afundou no pecado, né? Ele não se contaminou com o pecado. E Pedro pediu para ir até Jesus. Então, e Cristo falou, pode vir. E hoje para a gente ele fala a mesma coisa. Pode vir, vem que eu te ajudo, né? E, e, e enquanto Pedro estava olhando para Jesus, como a Joyce falou, né? Não é olhar para o pecado, é olhar para Cristo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus com os olhos fixos em Cristo, ele não afundou. Isso é sobrenatural totalmente. Não foi pelas forças, pela capacidade de Pedro que ele não afundou. Foi totalmente pelo poder de Deus, né? Mas quando que Pedro começou a afundar?
começou a olhar para ele mesmo, começou a ter medo. Quando ele se achou melhor do que os outros, aí ele estava andando, os outros não estavam, né? Tem o texto lá no Espírito de Profecia aqui, que fala dos sentimentos, quais foram os sentimentos de Pedro na hora que ele afundou. Então, com a gente é a mesma coisa. Quando que a gente afunda no pecado? Quando que a gente cai em pecado? Quando que a gente cai em tentação? Quando a gente olha para nós, quando nós olhamos para nós mesmos, tiramos os nossos olhos de Cristo e olhamos para nós mesmos, né? Mas em Cristo a vitória, né? Em Cristo a vitória. Mas, O texto, e é como a Joyce falou, tudo é por Cristo, é tudo por Ele, para Ele, né? Tudo vem dele. E aquela parábola das bodas mostra bem isso, né, Joyce? Que quem que entrou nas bodas? Quem que pôde entrar nas bodas? Só os que estavam vestidos com as vestes que Ele deu. exato, Então não era assim. ah, então teve aquela pessoa que chegou ali para a festa e foi rejeitado, porque não estava usando as vestes de justiça, as vestes brancas, né? uhum, E a gente sabe que isso representa, é uma parábola para a gente, né? Então uhum. Cristo só vai aceitar, só aceita hoje os que estão vestidos, os que vivem a vida de Cristo, né? Você falou uma, Pode falar, Bia. você falou uma coisa fantástica que me fez lembrar de Zacarias 3, né? Que fala que Satanás, o acusador, né, estava diante do sumo sacerdote Josué, acusando o sumo sacerdote Josué dos pecados. E o sumo sacerdote ele não tinha defesa. Ele não tinha defesa contra os pecados que ele tinha de fato cometido. O povo de Israel tinha cometido. Ele fica quieto, porque é verdade, ele era um pecador. Mas aí Deus fala assim: cala-te, né? Deus manda que ele fique quieto, Satanás, e ele fala: troque as vestes dele. Dele uma mitra limpa. Gente, eu choro com isso, Marili, porque me Troque, né, emociona. Joyce? Troque as vestes dele. Ele É uma falou coisa para trocar, sobrenatural. não para colocar por Por cima. Não é cima, para não colocar em cobre, cima das não é vestes uma dele. capa, né? A justiça de Cristo não é uma capa que encobre o pecado, o irmão White fala isso, né? Não é uma capa, mas ele fala: troque as vestes dele, muda, dá uma mitra limpa, né? A irmã White também fala no Desejado, a gente vai chegar em algum momento nesse texto, que fala que a conversão, ela não é uma melhoria da vida antiga, é uma transformação. Não é melhora. Você não, estou melhorando de pouco em pouco, a santificação é o processo de uma vida. De fato é, né? A gente vê a experiência de Enoque, né? Quando ele começou com Deus e depois de 300 anos ele foi arrebatado. Mas fala que não é uma melhoria, é uma mudança, é uma transformação. E a gente vai crescendo de glória em glória, nós vamos crescendo, nos aperfeiçoando. Mas perceba, o sumo sacerdote ele não tinha nada para falar, ele tinha que calar, porque de fato ele era pecador. Mas Deus fez a obra, troque as vestes. O Senhor Jesus troca as nossas vestes, Mari. Ele Ele troca as nos dá nossas as vestes. vestes. E nos dá Ele as nos dá vestes as ainda. vestes. Que perfeito, o que mais que a gente quer? Então não tem Né? desculpa. Ele faz tudo por nós. Agora, qual é a nossa parte? Qual é a parte do ser humano, né, nisso tudo? Então, se Jesus faz tudo por mim, não tem parte nenhuma a fazer, não tem que desempenhar, só tem que aceitar. Qual é a nossa parte? A gente olha para Cristo e vê a submissão, né? A vontade, a correta ação da vontade é eu me colocar à disposição de que para que Deus faça a obra em mim, para que Cristo faça a obra em mim. É a correta ação da vontade. Eu escolho permanecer em Cristo, que é a minha grande luta. Minha grande luta é sair desses momentos de devocional que a gente tem um encontro com Cristo e permanecer em Cristo, ligado na videira o dia todo, para que o meu viver seja a vida de Cristo. É viver a vida de Cristo nesse sentido de permanecer. Porque quando a gente fala viver a vida de Cristo, não é que a gente vai viver como Cristo, nós temos algum poder. Não é isso. É viver em Cristo o dia. É a criança estar mal-humorada, é a luta do dia, é você estar com uma TPM, é você as dificuldades do dia, é você permanecer em Cristo. Essa é a nossa parte. O Ele resto é tudo. Cristo fazendo as obras dele em nós, né? Exato. Então, no deserto da tentação, a gente percebe. Cristo permaneceu ligado ao Pai o tempo todo, em submissão, como a gente leu, em comunhão. Então, para que essa obra possa acontecer na nossa vida, para que o Senhor possa trocar as nossas vestes, para que Ele nos dê as vestes de Cristo, nós precisamos permitir que Ele esteja em nós. O texto que eu me perdi lá, que eu queria ter lido para vocês, é em João 17:21, que fala assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim,
É a oração de Jesus, né? João 17:21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a gente tem que ter uma unidade indivisível com Cristo, que é a nossa Cristo, grande luta. Jesus falava, né? Você, quando um dos discípulos perguntou, né? Mostra-nos o Pai, pediu, né? Jesus falou, você ainda não conhece o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, e Deus quer que as pessoas olhem, a nossa volta, olhem para nós e vejam Deus, né? Nós estamos aqui para sermos representantes de Deus. Essa é a nossa maior missão, representar a Cristo, né? Revelar o verdadeiro caráter de Cristo, né? De Deus, né? De Cristo. E Uhum. isso é incrível, né, Joyce? Nossa, dá vontade de falar, a gente ficar aqui conversando, estudando sobre isso o dia inteiro, né? É fantástico, né? Porque É isso, assim, fantástico. entender isso, para mim, tem feito toda a diferença. Eu sou adventista, assim, desde sempre, né? A vida inteira eu ouvi falar sobre Jesus, sobre o plano da redenção, mas muitas coisas, às vezes, eu não entendia. Como assim, né? Essa questão da liberdade. Como que eu tô liberta em Cristo se eu continuo, né, vivo caindo nos mesmos pecados? Que liberdade é essa? E como que a gente pode permanecer em Cristo, né? A gente vê ali em João 15 que a gente precisa permanecer em Cristo. Mas como que é isso? Por que que eu não consigo muitas vezes permanecer? Né? E esse estudo aqui sobre as tentações de Jesus nos ajuda a entender melhor esse assunto, né? Como permanecer? A gente viu aqui a questão da oração, do jejum, né? Nos próximos encontros a gente vai entrar, a gente vai estudar mais detalhadamente sobre cada tentação, né? E- mas isso aqui é fundamental, a gente precisa entender isso aqui. Isso é uma questão de vida ou morte, porque, como diz o texto que a Joyce citou, né? Cristo em nós é a esperança, a única esperança de glória. Se a gente quer estar na glória um dia, sermos glorificados, a gente precisa entender isso. A gente precisa permitir que Cristo habite em nós, né? E o nome que Jesus recebeu, né, Emanuel, Deus conosco, mostra isso. Então, assim como Jesus estava com o povo de Israel ali no santuário, assim como Jesus veio a este mundo, né, se encarnou e esteve ali entre as pessoas naquela época, ele também quer habitar em nós hoje, ele também quer ser Deus conosco hoje, né? Habitar na nossa vida. Isso é fascinante, né, Joyce? E aqui, concluindo essa pergunta 5, né, o que Cristo fará sobre os problemas causados por Satanás? Aqui diz assim, no capítulo 12: se tivéssemos em certo sentido. Não, volta um pouquinho. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão, não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Então, se não tem nada que a gente tenha, se não tem nenhuma tentação que a gente passa hoje, que Cristo não tenha passado, e se ele venceu, eu também posso vencer. Isso é uma promessa de vitória, a vida de Cristo, por isso que é, a gente é orientado a contemplar a Cristo. Por isso que existe a escola do mestre para mães. O objetivo da escola do mestre para mães é a gente contemplar a Cristo, a gente estudar sobre Cristo, a gente imitar a Cristo, a gente viver como Cristo, né? Esse é o objetivo desse, desse projeto aqui, né? E porque aqui diz que nós, inclusive lá em 1 Coríntios 10:13, né? Diz que não há tentação que não seja humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, né? Ele vai dar um escape para cada tentação.
Então, isso é uma promessa maravilhosa de vitória, né? A cada dia a gente precisa ter isso em mente. Se a gente tiver sempre Cristo em mente, né? Se a gente estiver sempre com isso em mente, sempre lembrando que Cristo venceu e mantendo os olhos fixos em Cristo, a gente vai vencer, né, Joyce? Sim, tem um texto lá que fala em Gálatas, Mari 3, Gálatas 3, 26 e 27, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos adotados, né? Mediante o sacrifício de Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, Cristo é tudo para nós. Ele é tudo para nós. E imitar o modelo de Cristo é a nossa esperança de glória. É olhar para Jesus, não tem outra. Às vezes, quando a gente começa a se deparar com essa questão da vitória, dessas possibilidades de estudar, a gente às vezes pende para a obra, né? A gente começa a olhar para as obras, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas com o passar do tempo a gente vai vendo que não, é Cristo fazendo as obras em nós, não são as nossas obras, é Ele em nós. Essa é a perseverança do santo, sabe? É manter comunhão com o Pai, é buscar a Jesus e permitir que Ele faça as suas obras em nós, né? E procurar andar como Cristo andou, em inteira submissão à vontade do Pai, em eterna obediência à vontade do Pai. É isso que Jesus ensina pra gente. E ter alegria na salvação, sabe? Essa mensagem é uma mensagem que traz alegria. Gente, eu não consigo imaginar Jesus assim, uma pessoa carrancuda, triste. Apesar de todas as lutas, ele é uma pessoa alegre. Ele é uma pessoa, é o fruto do Espírito. Quando a gente tem essa mensagem e começa a usufruir dessa mensagem, ter essa esperança, a gente se torna pessoas mais alegres, né? Gratas. Olha, que gratidão nós temos que ter a Deus por esse plano maravilhoso que nós vamos estudar por toda a eternidade, né? Reinaremos com Cristo. O Apocalipse fala, né? Reinaremos com Cristo. Eu fico imaginando como vai ser o céu, a gente ter vencido por Cristo e olhar para a eternidade inteira. Olhar para Jesus, toda vez que a gente olhar para Jesus, a gente vai saber, estou aqui por Ele. Estou aqui por Ele, eu não mereço. Acho que esse vai ser o sentimento que a gente vai ter durante toda a eternidade. Não mereço. Até hoje, as bênçãos que Deus me dá, não é, Mari? A gente não merece. Eu falo, Senhor, por que o Senhor faz tantas coisas boas para mim? Porque eu não mereço. Mas Ele faz, porque Ele é um Deus de amor, né? E a gente vibra de pensar que a história do Chile está chegando ao fim, né? Que de fato nós vamos conhecer pessoalmente a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente vive para esse dia. Mesmo. Joyce, tem um comentário aqui, né? A Leilane falou que a sua fala, o que você falou agora há pouco, tornou até a maternidade mais leve. E esse é o objetivo, né? Cristo disse, né? Meu fardo é leve. E a gente, nós mães, às vezes sentimos que o peso é tão grande, às vezes parece insuportável, né? É muita responsabilidade. O tempo que a gente educar um filho hoje nos caminhos do Senhor parece uma missão assim impossível, mas em Cristo é possível. E o objetivo é exatamente, Leilane, tornar a maternidade mais leve. O objetivo da Escola do Mestre para Mães é isso, é nos levar a olhar para Cristo para que o nosso fardo seja leve, né? Porque não precisa, a gente não precisa viver sobrecarregadas, angustiadas, ansiosas, né? Sentindo aquele peso, assim. Cristo quer aliviar esse peso, né? Amém. E isso que a gente estudou hoje aqui é a chave para a maternidade se tornar leve, né, Joyce? Com Às vezes, certeza. muitas vezes a gente conversou em particular ali, orando uma pela outra, pedindo oração. E muitas vezes a gente, né, compartilhou isso. Nossa, mas tá difícil, tá pesado, né? Mas quando a gente começa a conversar ali sobre Cristo, sobre essa possibilidade de vencer em Cristo, por Cristo, para Cristo, né? Tudo muda, né? De repente, os problemas continuam muitas vezes iguais, mas O, o peso sai, né? o peso sai, né, O Joyce? peso É sai. algo sobrenatural, realmente, não é por nós, é É. só por Cristo, né? Maravilhoso estudar esse assunto, né? Acabou o nosso tempo hoje, mas na próxima semana, próxima terça-feira, a gente vai estar de novo aqui, continuando
esse assunto. Gostei bastante de estudar junto com você, Joyce. Eu acho que a gente tem que continuar estudando juntos aqui, hein? Me Esse mandar parar, bate-papo. Mari. Tem que me mandar parar. Fala menos, Joyce, menos. Não, foi muito Um bom, assunto muito obrigada. gostoso, um assunto muito gostoso, né? Pra glória de Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus nos ajude, né, a entender esse assunto e viver isso que a gente tem estudado aqui na Escola do Mestre Fernandes. Vamos Amém. orar então para a gente concluir? E não se esqueçam que semana que vem a gente está aqui de novo. Não se esqueçam de fazer o seu estudo individual, que é o mais importante. A nossa aula particular, como a gente diz, né? A nossa aula particular com o mestre é a parte mais importante aqui da Escola do Mestre Camanhas. E Deus ajude cada uma aqui neste dia a ser vencedora em Cristo Jesus. Vamos Amém. orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, louvado seja o teu santo nome, porque tu és muito bom. Louvado seja o teu nome pelo plano da redenção. Nosso coração se enche de alegria e gratidão quando estudamos esse assunto. E nós sabemos que nós levaremos a eternidade toda para estudando esse assunto e para entender um pouco mais sobre esse mistério da piedade. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos tido aqui na Escola do Mestre para Mães, para estudarmos juntas sobre o plano da redenção, para contemplarmos a Cristo, para obrigada por esse espaço que temos aqui para dialogar sobre essas coisas espirituais, sobre essas coisas maravilhosas, esse tesouro precioso que é a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos dê poder, Senhor, para praticar o que temos aprendido aqui. Nos perdoa, perdoa a nossa falta de fé. Muitas vezes temos caído, é, mas o Senhor veio, Cristo veio nos mostrar que podemos vencer as tentações, que podemos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver isso, Senhor, na nossa vida, neste dia, a não deixarmos para amanhã, mas hoje mesmo nos ajude a colocar isso em prática, a mantermos os nossos olhos fixos em Ti, o nosso pensamento em Ti, nos apegarmos a essas promessas maravilhosas da Tua palavra. E obrigada pelo conforto que temos. E quando caímos, temos um advogado ao nosso lado. O Senhor não fica jogando os nossos pecados no nosso rosto, mas que o Senhor está disposto a nos ajudar, que o Senhor estende a mão para nos levantar, assim como o Senhor fez com Pedro. Nos ajude, Senhor, a esquecer das coisas que ficaram para trás, dos pecados que cometemos, das faltas que cometemos como mães, e nos ajude hoje a começar uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de vitória. E Amém. desde já te agradecemos, porque cremos que o Senhor é fiel e cumprirá o que o Senhor prometeu na nossa vida. Cremos que a obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor terminará pelo teu poder, não por nós, porque não temos mérito nenhum, mas pelos méritos de Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém, Senhor, amém. Obrigada pela companhia de todas. Que Deus abençoe cada uma aqui. E continuemos orando umas pelas outras, né? Para que isso também nos ajude a aliviar o fardo, né? Orarmos uns pelos outros. Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação.